Ele era conhecido por sua arrogância e desejo de vencer qualquer desafio, mas quando cruzou o olhar com ela, gorda e feia, nunca foi dominada por ninguém. O milionário percebeu que, dessa vez, seria ele quem perderia o controle. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando, no sertão nordestino de Juazeiro, Bahia, onde o sol castiga a terra e o rio São Francisco serpenteia como uma promessa de vida, a Fazenda Boa Vista permanecia como uma das últimas heranças dos tempos gloriosos da região. Pertencente à família Mendonça há 5 gerações, suas terras vermelhas e férteis haviam resistido a secas, enchentes e crises econômicas. Era julho de 2025 e as amendoeiras antigas que margeavam a estrada de terra da propriedade testemunhavam silenciosamente os passos apressados de Luísa Mendonça. Aos 28 anos, Luísa carregava em si toda a força daquela terra, pele bronzeada pelo sol, cabelos negros sempre presos em um rabo de cavalo desalinhado, olhos escuros e penetrantes que não baixavam para ninguém. Filha única de Antônio Mendonça, havia assumido o controle operacional da fazenda aos 20 anos, quando a mãe faleceu. Cresceu entre cavalos e trabalhadores rurais, aprendendo a manejar o gado, negociar com compradores e enfrentar a desconfiança de uma sociedade rural que ainda duvidava da capacidade de uma mulher comandar um patrimônio daquele porte. Luísa, você precisa se acalmar, suplicava Maria, a governanta que a criara desde pequena, seguindo-a pelo corredor da casa grande. Seu pai deve ter seus motivos. Motivos? Que motivos justificam passar uma semana inteira em Salvador, sem dar notícias? Os fornecedores ligando, contas vencendo, e ele desaparece como um adolescente? Luísa atirava as palavras por cima do ombro, sem diminuir o passo. Abriu violentamente a porta do escritório da fazenda e foi direto ao computador. O que ela não sabia é que, naquele exato momento, a 500 quilômetros dali, no último andar do edifício mais imponente do centro financeiro de Salvador, Antônio Mendonça encarava sua própria ruína. Sentado em uma cadeira de couro italiano diante de uma mesa de vidro temperado, seu rosto envelhecido pelo tempo e pelo sol contrastava com um ambiente asséptico e moderno. Antônio, você deveria ter parado nas primeiras perdas. Rafael Dantas observava o homem à sua frente com uma mistura de curiosidade e desdém. Mas sempre foi seu problema, não é? Nunca soube a hora de recuar. Rafael Dantas, 38 anos, era o que a revista Forbes Brasil chamava de predador corporativo. Filho de imigrantes nordestinos que chegaram a São Paulo na década de 70, construiu um império do nada. Começou comprando pequenos imóveis em leilões judiciais, depois empresas falidas que recuperava e revendia. Seu grupo, o Dantas Holding, tinha presença em todos os setores lucrativos do país. Vestido impecavelmente em um terno sob medida, cabelos negros milimetricamente cortados e uma barba sempre bem feita, seu rosto anguloso e olhos verdes pareciam esculpidos para intimidar. Era um homem fisicamente atraente, cujo charme era tão perigoso quanto seu instinto para negócios. Não vim até aqui para ouvir lições de moral, Antônio respondeu, tentando manter a dignidade. O que aconteceu no cassino foi lamentável, mas tenho outros bens que posso oferecer para saldar a dívida. Rafael girou levemente na cadeira e observou a vista panorâmica da Baía de Todos os Santos através das janelas que iam do chão ao teto. Antônio, vamos ser diretos. Você perdeu quase 4 milhões em uma semana. Não apenas para mim, mas para outros jogadores. Seu nome está queimado em todos os círculos que importam. Seus cheques estão voltando. Antônio empalideceu. A Fazenda Boa Vista vinha enfrentando dificuldades há anos. As últimas secas castigaram a produção. Os empréstimos bancários se acumularam, mas ele sempre conseguiu manter as aparências. Agora, o castelo de cartas desmoronava. O que você quer, afinal? Perguntou, sentindo-se subitamente velho e cansado. Rafael sorriu levemente, um sorriso que jamais chegava aos seus olhos. Quero a Fazenda Boa Vista. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco. Impossível. É o patrimônio da minha família há gerações.
Minha filha jamais perdoaria. Sua filha, Rafael interrompeu, levantando-se e caminhando até a janela. Luísa Mendonça. Dizem que é uma força da natureza, que conseguiu triplicar a produtividade da fazenda nos últimos 5 anos, apesar de todas as dificuldades. Virou-se para encarar Antônio. Dizem também que é indomável, que já mandou embora 3 gerentes agrônomos formados nas melhores universidades, porque achavam que podiam ensinar algo a ela. Antônio encarou Rafael com desconfiança crescente. O que você sabe sobre minha filha? Rafael voltou a sentar-se, agora inclinando-se para a frente, os cotovelos apoiados na mesa de vidro. Sei o suficiente para estar interessado. Não apenas na fazenda, que tem um potencial incrível para a produção de manga e uva para exportação, mas também estou curioso sobre essa mulher que, segundo dizem, é um desafio para qualquer homem que cruza seu caminho. Você está louco se pensa que vou entregar minha filha como parte de algum acordo, Antônio rosnou, levantando-se. Rafael riu, um som frio e calculado. Entregar? Não seja antiquado, Antônio. Estamos em 2025, não em 1825. Não estou pedindo sua filha em casamento forçado. Estou dizendo que você tem uma dívida impagável comigo. A fazenda cobre parte dela. Quanto ao resto, digamos que será interessante conhecer essa lenda viva do sertão. Antônio sentiu o sangue ferver. Fique longe dela. Luísa vai me matar quando souber que perdi a fazenda, mas ela encontrará um jeito de seguir adiante. Não precisa se envolver com alguém como você. Alguém como eu? Rafael ergueu uma sobrancelha. Um self-made man que construiu um império do zero, que emprega milhares de brasileiros, que revolucionou setores inteiros da economia nacional? Ou está se referindo ao fato de que sou um homem que consegue o que quer, quando quer? Antônio permaneceu em silêncio, derrotado. Os papéis estarão prontos amanhã. Rafael continuou, como se discutisse a previsão do tempo. Você assina, transfere a propriedade para mim e eu cancelo sua dívida. Considere-se sortudo. Qualquer outro credor já teria acionado a justiça. Antônio deixou o edifício como um homem a caminho da forca. Na saída, Rafael ainda acrescentou. E Antônio, não se preocupe com sua filha. Tenho a sensação de que Luísa e eu vamos nos entender perfeitamente. Enquanto isso, na fazenda Boa Vista, Luísa encarava horrorizada a tela do computador. Depois de horas vasculhando e-mails e documentos, finalmente encontrou a verdade. Os extratos bancários mostravam saques sucessivos, transferências para cassinos, empréstimos com juros extorsivos, anos de trabalho duro escorrendo pelo ralo por causa da fraqueza do pai. Meu Deus do céu, murmurou Maria, que observava por cima de seu ombro. Seu Antônio perdeu a cabeça? Luísa fechou os olhos por um momento, tentando conter a fúria que crescia dentro dela. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Ele não vai destruir tudo o que construímos. Vou a Salvador amanhã mesmo. Mas era tarde demais. Naquela mesma noite, Antônio Mendonça retornou à fazenda. Luísa o aguardava na varanda, imóvel como uma estátua. Assim que o carro parou no cascalho do jardim, ela desceu os degraus da casa grande. O que você fez? Perguntou, a voz baixa e perigosa. Antônio parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Os ombros caídos, o rosto marcado pela vergonha. Filha, eu posso explicar. Explicar? Explicar? A voz de Luísa elevou-se, ecoando na noite quente do sertão. Você esvazia nossas contas, hipoteca a fazenda sem meu conhecimento, desaparece por uma semana e acha que pode explicar? Os trabalhadores que ainda estavam nos galpões olharam discretamente para a cena. Nunca tinham visto Luísa perder o controle daquela maneira. Eu perdi tudo, Antônio confessou, as palavras saindo como um suspiro doloroso. A fazenda, nossos equipamentos, tudo. Luísa sentiu o mundo girar ao seu redor. Como assim perdeu tudo? Isso não é possível. Você não tinha autorização para... Eu sou o proprietário legal, Luísa, Antônio interrompeu. Um último lampejo de autoridade paterna. Você administra a fazenda porque eu permiti, mas a escritura sempre esteve no meu nome. O silêncio que seguiu
foi mais devastador que qualquer grito. Luísa sentiu-se traída em um nível tão profundo que as palavras fugiam. Anos de dedicação, de luta contra o machismo do agronegócio, de noites sem dormir calculando investimentos e planejando expansões. Tudo reduzido a nada pelo vício de seu próprio pai. Para quem? Ela finalmente perguntou, a voz quase inaudível. Antônio desviou o olhar. Rafael Dantas. O nome caiu como uma bomba. Mesmo no interior da Bahia, Rafael Dantas era conhecido. Seus empreendimentos, seu império, sua fama de implacável nos negócios. Recentemente, sua holding havia comprado várias propriedades na região, modernizando-as com tecnologias de ponta e convertendo-as para a agricultura de exportação. Aquele abutre de terno? Luísa riu, um som sem humor. Ele vai transformar nossa fazenda em mais uma fábrica de frutas para europeu, demitir nossos funcionários de décadas e destruir tudo o que construímos. Ele dará emprego a muitos, Antônio tentou argumentar debilmente. Trabalhando como robôs, sem direitos, Luísa retrucou. E o que acontece com as famílias que vivem aqui há gerações? Com Maria? Com seu Joaquim, que tem 70 anos e cuida do nosso gado desde que era menino? Antônio não tinha respostas. Ele vem amanhã para formalizar a transferência. Já contratei um advogado para garantir que pelo menos a casa fique para nós e que tenhamos uma indenização justa. Luísa sentiu o sangue ferver. Então você já decidiu tudo? Já se rendeu completamente? Filha, não temos opção. Sempre há opção. Luísa virou as costas e caminhou em direção aos estábulos. Precisava ficar sozinha, sentir o cheiro dos cavalos, a familiaridade do couro e da palha. Era seu refúgio desde criança. No estábulo, abraçou o pescoço de Ventania, seu cavalo desde a adolescência. As lágrimas finalmente vieram quentes e amargas. Não eram lágrimas de derrota, mas de raiva, de determinação, de promessa. Ele não vai nos vencer, sussurrou para o animal. Seja quem for esse Rafael Dantas, ele não faz ideia com quem está lidando. Na manhã seguinte, o som de um helicóptero cortou o silêncio da fazenda. Pousou no campo aberto próximo à sede, levantando poeira e assustando os animais. Luísa observava da varanda, os braços cruzados sobre o peito, o queixo erguido em desafio. Vestia calça jeans, botas de couro gasto e uma camisa de algodão simples. Seus cabelos, normalmente presos, estavam soltos hoje, caindo em ondas negras até o meio das costas. Não usava maquiagem. Não precisava. Sua beleza era natural e selvagem como a própria terra que amava. Rafael Dantas desceu do helicóptero acompanhado por 2 assistentes que carregavam pastas. Vestia um terno claro impecável, óculos escuros protegendo os olhos do sol inclemente do sertão. Caminhou com a confiança de quem está acostumado a dominar qualquer ambiente, aproximando-se da casa grande. Quando avistou Luísa, parou por um segundo. Algo naquela mulher, na sua postura desafiadora, na intensidade de seu olhar, o pegou de surpresa. As histórias não faziam justiça. Ela não era apenas bonita ou determinada, era uma força da natureza. Senhorita Mendonça, presumo, disse, retirando os óculos e revelando olhos verdes intensos que a estudavam com interesse mal disfarçado. E você deve ser o abutre, Luísa respondeu, sem se mover. Veio coletar os restos. Rafael sorriu, aparentemente divertido com a hostilidade. Vim conhecer meu novo investimento. E devo dizer que a vista é impressionante. Seu olhar percorreu Luísa de cima a baixo, sem disfarçar a apreciação. Meu pai está no escritório, ela respondeu secamente. Pode seguir aquele corredor. É a última porta à direita. Quanto mais rápido terminarem, mais rápido você pode voltar para seu mundo de concreto e nos deixar em paz. Rafael aproximou-se, subindo os degraus da varanda até estar a apenas 1 metro de distância de Luísa. De perto, ela podia sentir seu perfume caro, notar o corte perfeito de seu terno, a barba bem feita que emoldurava um rosto de traços fortes. Não pretendo ir a lugar algum, senhorita Wood Mendonça, ele disse, a voz baixa e intensa.
A Fazenda Boa Vista tem um potencial incrível que seu pai não soube explorar. Com o investimento certo, tecnologia adequada e uma gestão moderna, pode se tornar uma das maiores produtoras de manga e uva do Nordeste. E o que acontece com as pessoas, com as famílias que vivem aqui há gerações? Precisaremos fazer ajustes, naturalmente, mas quem for qualificado terá lugar no novo modelo. Novo modelo, Luísa repetiu com desprezo. Você sequer sabe a diferença entre um pé de manga e um de jaca. Rafael riu, genuinamente divertido. Não preciso saber. Para isso contrato especialistas. Meu trabalho é transformar empresas falidas em negócios lucrativos. E, pelo que vi dos livros contábeis que seu pai me enviou, vocês estão a um passo da falência há anos. A menção aos livros contábeis enviados pelo pai foi como uma nova punhalada para Luísa. Então Antônio não apenas jogara tudo fora, como estivera planejando a transferência há mais tempo do que admitira. Não me importa o que dizem os papéis. Esta terra está no nosso sangue há 5 gerações. Você pode ter a escritura, mas nunca terá a alma deste lugar. Rafael deu um passo à frente, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Luísa. Ela não recuou 1 milímetro. Alma? Não estou interessado na alma, senhorita Red Mendonça. Estou interessado nos resultados, nas safras, nos lucros. Fez uma pausa e acrescentou. Embora deva admitir que estou cada vez mais interessado em descobrir se tudo o que dizem sobre você é verdade. O que dizem sobre mim? Luísa perguntou, sustentando o olhar desafiador, que é indomável, que nenhum homem consegue dobrar sua vontade. Seu olhar desceu para os lábios dela e voltou aos olhos, que é fogo puro. Luísa sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era raiva, disse a si mesma, apenas raiva. Não perca seu tempo, respondeu-se a voz controlada. Não estou à venda, ao contrário da fazenda. Rafael sorriu novamente. Aquele sorriso predador que nunca alcançava seus olhos. Todos têm um preço, senhorita. Mendonça. Alguns são em dinheiro, outros em desafios. Nesse momento, a porta da casa se abriu e Antônio apareceu, visivelmente nervoso. Senhor Dantas, por favor, entre. Estamos prontos para assinar os documentos. Rafael manteve os olhos fixos em Luísa por mais alguns segundos antes de se virar para Antônio. Claro, vamos finalizar nossa transação. Antes de seguir Antônio, olhou uma última vez para Luísa e disse em voz baixa, apenas para ela ouvir. Indomável, vou te domar na minha cama antes que este mês termine. Não era apenas uma provocação, era uma declaração de guerra. Luísa sentiu o sangue gelar nas veias. Queria esbofeteá-lo, gritar, expulsá-lo de sua terra, mas sabia que não podia. Pelo menos não ainda. Precisava ser estratégica, pensar com clareza. Deu as costas a ele e desceu os degraus da varanda, caminhando em direção aos campos. Precisava de ar, de espaço, de um plano. 1 hora depois, quando Rafael e seus assistentes saíram do escritório, Luísa estava esperando no jardim. Antônio parecia derrotado, as mãos tremendo levemente enquanto segurava os papéis da indenização. Está feito, Rafael anunciou. Satisfeito. A Fazenda Boa Vista agora faz parte do Grupo Dantas. Dirigiu-se a Luísa. Como combinado com seu pai, vocês podem permanecer na Casa Grande por 30 dias, enquanto encontram um novo lugar. Depois disso, iniciaremos as reformas. 30 dias, Luísa repetiu, com um sorriso frio. Muito pode acontecer em 30 dias, e o Sr. Dantas. Rafael a estudou com interesse crescente. Sem dúvida, por isso mesmo, voltarei amanhã com minha equipe para iniciar o levantamento da propriedade. E Poisson fez uma pausa calculada. Como novo proprietário, decidi que vou passar algum tempo aqui, supervisionando pessoalmente a transição. Espero que não se importe em me ter como hóspede, senhorita Myrtle Mendonça. Era uma provocação deliberada, e ambos sabiam disso. Rafael não precisava ficar na fazenda. Com seu dinheiro e poder, poderia facilmente se hospedar em Juazeiro ou Petrolina, as cidades mais próximas, e vir apenas durante o dia. Ele estava marcando território, estabelecendo dominância. A casa ainda é nossa por 30 dias, Luísa respondeu, mantendo a compostura com esforço. Mas não espere hospitalidade.
Rafael sorriu, satisfeito com a resposta. Não espero hospitalidade, senhorita Mendonça. Espero resistência. Na verdade, conto com ela. Será muito mais interessante assim. Virou-se para Antônio. Os quartos de hóspedes ficam no segundo andar, imagino? Antônio assentiu, incapaz de encarar a filha. Perfeito. Mandarei trazer minhas coisas amanhã. Rafael se aproximou de Luísa uma última vez. Mal posso esperar para ver como será nossa convivência. Quando o helicóptero decolou, levantando novamente a poeira vermelha do sertão, Luísa permaneceu imóvel, observando-o desaparecer no horizonte. Dentro dela, a determinação crescia como uma tempestade se formando. Rafael Dantas havia declarado guerra, e ela jamais recuava de uma batalha, especialmente quando se tratava de defender o que era seu. Ele vai se arrepender disso, murmurou para si mesma. Vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. Maria se aproximou cautelosamente. O que vamos fazer agora, Luísa? Luísa virou-se para a governanta, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e fúria. Vamos mostrar a esse homem que o dinheiro dele não compra tudo, que existem coisas que não têm preço, e que neste pedaço de sertão quem manda sou eu, com ou sem escritura. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons de vermelho e dourado. Era o fim de uma era na fazenda Boa Vista, mas Luísa Mendonça não estava disposta a aceitar a derrota. Para ela, era apenas o início de uma guerra que ela estava determinada a vencer, não importa o custo. Rafael Dantas podia ter o título de propriedade, mas ainda não tinha percebido que acabara de comprar muito mais do que uma simples fazenda. Havia comprado uma tempestade chamada Luísa. Enquanto a noite caía sobre o sertão, duas forças poderosas se preparavam para colidir, e no turbilhão que se seguiria, nenhum dos dois sairia ileso ou inalterado. A manhã chegou implacável sobre a fazenda Boa Vista. Luísa despertou antes do sol, como fazia todos os dias. Porém, desta vez, o ritual diário tinha um sabor amargo. Cada canto daquela propriedade, cada árvore, cada corredor da casa grande carregava memórias que agora pareciam pertencer a outro mundo, a outra vida. Uma vida que Rafael Dantas destruíra com a mesma facilidade com que assinava contratos milionários. Vestiu-se rapidamente, jeans, bota de couro e camisa de algodão azul. Prendeu os cabelos em um coque improvisado e saiu para a varanda. O ar fresco da madrugada nordestina a envolveu, trazendo o cheiro de terra molhada pelo sereno. A alguns metros de distância, os estábulos começavam a despertar com os primeiros movimentos dos tratadores. Uma fazenda nunca dorme completamente. Bom dia, menina. A voz cansada de Maria soou atrás dela. A governanta, que a conhecia desde bebê, trazia uma xícara de café forte. Conseguiu dormir? Um pouco, mentiu Luísa, aceitando o café. A verdade é que passara a noite inteira revirando-se na cama, alternando entre crises de choro furioso e planejamentos de vingança. Seu pai não saiu do quarto desde ontem, Maria comentou preocupada. Nem para jantar. Que continue lá, Luísa respondeu seca. A mágoa ainda era grande demais, recente demais. E os funcionários, como reagiram quando souberam? Maria suspirou pesadamente. Estão assustados. Ninguém sabe o que vai acontecer. Se vão manter seus empregos em suas casas. Luísa sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era apenas sua vida que estava em jogo, mas a de dezenas de famílias que dependiam da fazenda. Reúna todos no galpão principal em 1 hora, decidiu. Vou falar com eles antes que aquele homem chegue com suas promessas vazias e ameaças veladas. 1 hora depois, quase 50 pessoas se aglomeravam no galpão onde normalmente se estocavam ferramentas e equipamentos. Rostos conhecidos, alguns desde sua infância. Joaquim, o capataz de 70 anos que conhecia cada palmo daquela terra. Pedro, o tratorista que ajudara a modernizar parte da produção. Sebastiana, que cuidava da horta orgânica que abastecia a casa e os funcionários. Comunidade e família, indissociáveis naquele pedaço de sertão. Sei que todos já ouviram sobre a venda da fazenda? Luísa começou de pé sobre uma caixa de madeira para que todos pudessem vê-la. Não vou mentir para vocês. A situação é difícil,
Meu pai hesitou, a voz trêmula de raiva contida. Meu pai perdeu a propriedade para o Grupo Dantas. Rafael Dantas chega hoje para começar o processo de transição. Murmúrios preocupados percorreram o galpão. Conheço empresas desse Dantas, comentou Pedro. Trabalhei na construção da fábrica dele em Petrolina. Pagam bem, mas só querem gente jovem, com estudo. O que vai acontecer com o pessoal mais velho, com quem nasceu e cresceu aqui? Era a pergunta que atormentava Luísa. Não sei o que ele planeja exatamente, lhe admitiu. Mas sei o que nós vamos fazer. Não vamos facilitar nada. Continuamos trabalhando normalmente, cuidando da terra, dos animais, mas nada além disso. Nenhum favor, nenhuma gentileza, nenhuma informação que ele não peça explicitamente. A senhora vai embora? Perguntou Joaquim, o velho capataz, com os olhos marejados. Luísa sentiu um nó na garganta. Temos 30 dias na Casa Grande. Depois disso, não sei, mas prometo que não abandono vocês. De um jeito ou de outro, vamos encontrar uma solução. Enquanto falava, o som de motores interrompeu a reunião. Pela abertura do galpão, Luísa viu 3 SUVs pretas cruzando a estrada de terra em direção à Casa Grande. Ele chegou. Anunciou, tentando manter a voz firme. Voltem aos seus afazeres normais. E lembrem-se, educação básica, nada mais. O grupo se dispersou rapidamente e Luísa caminhou a passos decididos em direção à casa. Quando chegou à varanda, Rafael Dantas já descia do primeiro veículo, acompanhado por 4 pessoas que carregavam maletas e equipamentos eletrônicos. Ele vestia calças escuras e uma camisa de linho branca, com mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Sem o terno formal da véspera, parecia mais humano, mas não menos perigoso. Bom dia, senhorita Mendonça, saudou com um sorriso calculado. Madrugadora, como diziam. Isso é admirável. Em uma fazenda, senhor Dantas, o trabalho começa antes do sol, respondeu Luísa, sem retribuir o cumprimento. Vejo que trouxe companhia. Rafael fez um gesto displicente. Minha equipe técnica, engenheiros agrônomos, especialistas em irrigação e um arquiteto para avaliar as possibilidades de modernização das instalações. Virou-se para o grupo. Podem começar o levantamento conforme planejamos. Marcos vai acompanhá-los. Um homem de cerca de 40 anos, vestindo jeans e camisa polo, destacou-se do grupo e assentiu. Parecia desconfortável com a tensão evidente entre Rafael e Luísa. Sou Marcos Oliveira. Apresentou-se educadamente, gerente de projetos do Grupo Dantas. Trabalhei em várias conversões de propriedades tradicionais para modelos de alta produtividade. Conversões, Luísa repetiu com ironia. É assim que chamam agora? Marcos pareceu genuinamente constrangido. Entendo que este é um momento difícil, senhorita Mendonça. Tentaremos ser o menos invasivos possível durante o levantamento. Façam o que têm que fazer. Luísa deu de ombros. Mas saibam que os funcionários estão instruídos a não facilitar nada, além do acesso básico às áreas da fazenda. Marcos lançou um olhar preocupado para Rafael, que apenas sorriu, aparentemente divertido com a resistência de Luísa. Naturalidade cultural, disse Rafael, com uma tranquilidade irritante. É comum em processos de aquisição. As pessoas resistem à mudança, temem o desconhecido, façam seu trabalho normalmente. Com o tempo, eles perceberão os benefícios da modernização. A equipe se dispersou e Rafael voltou sua atenção total para Luísa. Quanto a nós, senhorita Aida Mendonça, creio que temos muito a discutir. Gostaria de me mostrar a propriedade pessoalmente? Não sou sua guia turística, Luísa respondeu, cruzando os braços. Contrate alguém. Não estou pedindo como cortesia, Rafael respondeu, o sorriso desaparecendo. Estou pedindo porque quero ouvir sua visão sobre esta terra. Ninguém a conhece melhor que você. Luísa hesitou. Por mais que odiasse a ideia de ajudar Rafael em qualquer coisa, talvez pudesse usar a oportunidade para destacar a importância dos métodos tradicionais que empregavam, dos funcionários mais antigos, da preservação de certas áreas. Era uma chance de influenciar os planos dele, por menor que fosse. 1 hora, concedeu finalmente. Depois tenho trabalho a fazer. Você não precisa mais trabalhar,
Tecnicamente, Rafael observou enquanto seguia em direção aos estábulos. A fazenda não é mais sua responsabilidade. Cada centímetro desta terra está no meu sangue, Luísa rebateu sem olhar para trás. Não deixarei de cuidar dela só porque um pedaço de papel mudou de mãos. Nos estábulos, Ventania relinchou ao ver Luísa aproximar-se. O cavalo, um quarto de milha negro com uma estrela branca na testa, era o orgulho da fazenda. Rafael observou com interesse genuíno quando o animal inclinou a cabeça para receber o carinho de sua dona. Impressionante, comentou. Ele é excepcional. Criado e treinado aqui, Luísa respondeu, permitindo-se um lampejo de orgulho. Sua linhagem remonta aos primeiros cavalos trazidos para a fazenda há quase 100 anos. Pretende levá-lo quando sair daqui? A pergunta atingiu Luísa como um tapa. Não havia pensado nisso ainda. Separar-se de Ventania. Onde manteria um cavalo se tivesse que se mudar para a cidade? Ele faz parte da fazenda, respondeu finalmente a voz baixa. Não sei se seria justo separá-lo do ambiente que conhece. Rafael aproximou-se do animal, que recuou instintivamente. Ele não gosta de estranhos, Luísa explicou com uma satisfação discreta. Como a dona Rafael comentou, virando-se para encará-la. Estavam muito próximos agora, separados apenas pela porteira do estábulo. Talvez também precise de tempo para se acostumar comigo. Luísa sustentou o olhar, recusando-se a recuar. Não se iluda, Sr. Dantas. Nem todos podem ser comprados ou domados. É o desafio que torna tudo mais interessante, não acha? Rafael respondeu, e havia algo hipnótico na intensidade de seus olhos verdes. Sem desafio, qual seria a graça da conquista? A tensão entre eles era quase palpável. Luísa podia sentir o calor emanando do corpo dele, perceber o leve aroma de sua colônia misturado ao cheiro de couro e feno do estábulo. Por um segundo, apenas um segundo, perguntou-se como seria o toque daquelas mãos em sua pele. Imediatamente, reprimiu o pensamento, enojada consigo mesma. Vamos continuar, disse abruptamente, afastando-se. Durante a hora seguinte, Luísa mostrou a propriedade a Rafael, explicando os métodos de cultivo, a rotação de pastagens, os sistemas de irrigação que ela mesma ajudara a projetar. Falava com paixão e conhecimento. E Rafael, surpreendentemente, ouvia com atenção, fazendo perguntas pertinentes. Você realmente entende deste lugar? Comentou quando pararam próximo ao açude. O espelho de água, refletindo o céu azul intenso. Fez um trabalho admirável mantendo a fazenda produtiva, apesar das dificuldades. Não foi fácil, Luísa admitiu, sentindo uma pontada de orgulho involuntário pelo reconhecimento. Especialmente com as secas dos últimos anos. Tivemos que reinventar métodos, economizar cada gota de água. Rafael observava o horizonte, pensativo. Com o investimento adequado, poderíamos transformar isto em um modelo de produção sustentável. Tecnologia israelense de irrigação, energia solar, cultivo vertical para algumas culturas. E quanto custaria isso em empregos? Luísa questionou. Quantas famílias perderiam seu sustento para que seus índices de produtividade aumentassem alguns pontos percentuais? Rafael virou-se para encará-la. Não sou o monstro que você imagina, senhorita Utz Mendonça. Modernização não significa necessariamente desemprego, significa realocação, treinamento, novas oportunidades. Para os jovens, talvez, e os mais velhos. Joaquim tem 70 anos e conhece esta terra melhor que qualquer agrônomo com diploma. O que acontece com ele no seu modelo de negócio? Rafael não respondeu imediatamente. Parecia estar realmente considerando a pergunta. Nem tudo pode ser preservado quando se busca progresso, disse finalmente. Mas talvez haja espaço para adaptações no plano original. Preciso pensar sobre isso. Luísa estava prestes a responder quando um grito ecoou à distância. Ambos se viraram e viram Pedro, o tratorista, correndo em sua direção, visivelmente alarmado. Miurita. Luísa, venha rápido. Encontramos algo no Campo Sul. Sem esperar por Rafael, Luísa correu atrás de Pedro. Rafael os seguiu, intrigado. Quando chegaram ao Campo Sul, uma visão alarmante os recebeu. Dezenas de plantas de manga, normalmente vigorosas e carregadas de frutos naquela época do ano.
apresentavam folhas amareladas e frutos murchos. "O que é isso?" Luísa perguntou, ajoelhando-se para examinar uma das árvores mais afetadas. "Não sei ao certo", Pedro respondeu, preocupado. "Notei ontem algumas manchas nas folhas, mas hoje amanheceu assim, está se espalhando rapidamente." Rafael aproximou-se, interessado. "Parece algum tipo de praga ou fungo." "Nunca vi nada assim antes", Luísa murmurou, genuinamente preocupada. Aquele campo era responsável por quase 30% da produção de manga da fazenda. "Precisamos isolar a área imediatamente e buscar ajuda especializada." Rafael pegou o celular. "Tenho contatos na Embrapa. Posso ter um especialista aqui até o fim do dia." Luísa olhou para ele, surpresa com a prontidão em ajudar. "Por quê? A fazenda já é sua. Poderia simplesmente arrancar tudo e plantar algo novo." Rafael guardou o telefone após fazer a ligação. Seria um desperdício. Estas árvores levaram anos para atingir esta produtividade. "Sai", hesitou por um momento. "Talvez eu não seja tão impiedoso quanto você pensa." Antes que Luísa pudesse responder, uma nova voz juntou-se à conversa. "Que tragédia, não? Justo agora que a fazenda mudou de mãos." Todos se viraram. Um homem de cerca de 60 anos, corpulento, vestindo roupas caras mas inadequadas para o ambiente rural, aproximava-se em um quadriciclo. Luísa reconheceu-o imediatamente, e seu rosto endureceu. "Coronel Tavares", disse, sem esconder o desprezo. "O que faz em terras alheias?" Augusto Tavares, conhecido na região como Coronel, devido à sua influência política e econômica, sorriu de maneira condescendente. "Vim dar as boas-vindas ao novo vizinho", respondeu, estendendo a mão para Rafael. Augusto Tavares, proprietário da fazenda Santa Clara, logo adiante. "Soube da aquisição e pensei em oferecer minha assistência. Conhecer os desafios locais, as peculiaridades do mercado regional." Rafael aceitou o cumprimento com um aperto firme, avaliando o homem à sua frente. Rafael Dantas: "Agradeço a visita, mas, como pode ver, estamos lidando com uma situação emergencial no momento." "Ah, sim. Estas pragas são terríveis", Tavares comentou, observando as árvores doentes com um interesse que parecia quase satisfeito aos olhos de Luísa. "Tive um problema semelhante há alguns anos. Perdi quase toda a produção." "Que coincidência", Luísa comentou, a voz carregada de suspeita. "Nunca tivemos nada assim em décadas. E logo após a venda, aparece uma praga misteriosa." Tavares fingiu-se ofendido. "Está insinuando algo, senhorita Mendonça? Sempre admirei sua impetuosidade, mas acusações infundadas podem ser perigosas." "Não insinuo nada, coronel. Apenas acho curioso que apareça aqui justamente agora." Rafael observava a troca com interesse crescente. Havia uma história ali, claramente. "Se me permitem", interveio. "Tenho especialistas a caminho. Descobriremos a causa e tomaremos as medidas necessárias." "Coronel Tavares, agradeço a visita, mas, como disse, estamos em um momento delicado." Tavares assentiu, não parecendo muito contrariado com a dispensa. "Claro, claro. Apenas queria estender a mão amiga. Afinal, somos vizinhos agora. Aliás, e Sr. Dantas, estaria interessado em um jantar na minha propriedade? Tenho alguns amigos influentes da região que gostariam de conhecê-lo. Políticos, empresários, pessoas que podem facilitar sua transição aqui." Luísa revirou os olhos, mas manteve-se calada. "Fico agradecido pelo convite." Rafael respondeu diplomaticamente. "Entraremos em contato quando a situação aqui estiver mais estável." Quando Tavares finalmente partiu, Luísa não conteve o desabafo. "Aquele homem é uma cobra. Vem tentando comprar nossa fazenda há anos. Ofereceu valores absurdos, muito acima do mercado. Quando recusamos, começou a pressionar de outras formas, desviando água, espalhando rumores sobre a qualidade da nossa produção." "E você acha que ele pode estar por trás desta praga?" Rafael perguntou, observando as árvores doentes. "Não seria a primeira vez que usa táticas questionáveis", Luísa respondeu, "mas nunca conseguimos provar nada." Rafael ficou pensativo por alguns instantes. "Interessante. Parece que comprei não apenas uma fazenda, mas também uma rivalidade local." "Esta não é uma simples rivalidade local",
Luísa corrigiu, irritada. Tavares representa tudo o que há de mais atrasado e corrupto no agronegócio brasileiro. Usa influência política para contornar leis ambientais, intimida pequenos produtores, explora trabalhadores. E por que tanto interesse na Boa Vista especificamente? Luísa hesitou. Havia mais naquela história do que estava disposta a compartilhar com Rafael naquele momento. Localização estratégica, respondeu finalmente. Nossa fazenda controla o acesso ao melhor ponto do rio para a captação de água. Além disso, existem rumores de que há petróleo no subsolo desta região. Nada confirmado, mas o suficiente para despertar a ganância de alguém como Tavares. Rafael parecia genuinamente intrigado. Seu pai nunca mencionou nada disso durante nossas negociações. Meu pai, Luísa disse com amargura, provavelmente estava ocupado demais, perdendo nosso patrimônio em mesas de jogo, para se preocupar com detalhes como ameaças de um coronel corrupto. O resto do dia foi consumido pela chegada dos especialistas da Embrapa, que confirmaram se tratar de uma praga rara, mas tratável com os pesticidas adequados. Seria necessário isolar a área afetada e iniciar um tratamento intensivo imediatamente para evitar que se espalhasse para o resto da plantação. Rafael assumiu o comando da operação com eficiência surpreendente. Em poucas horas, tinha organizado uma equipe, adquirido os produtos necessários e estabelecido um protocolo de tratamento. Luísa, apesar de sua resistência inicial, teve que admitir que ele sabia o que estava fazendo. Já era noite quando finalmente retornaram à casa grande, exaustos, sujos e preocupados, mas com a situação sob controle. Maria os recebeu com café fresco e a notícia de que Antônio finalmente saíra do quarto e estava no escritório. Deveria falar com ele. Rafael sugeriu, enquanto aceitava a xícara oferecida por Maria. Não tenho nada a dizer, Luísa respondeu, a voz carregada de mágoa. Ele é seu pai. E, apesar dos erros, está sofrendo. Luísa encarou Rafael com raiva renovada. Não preciso de conselhos sobre família de alguém que destrói lares para construir impérios. Rafael não se ofendeu. Pelo contrário, sorriu de maneira enigmática. Você acha que me conhece, não é? Que já formou uma imagem completa do monstro capitalista que sou. Sei o suficiente, Luísa rebateu, embora algo na expressão dele a intrigasse. Sabe mesmo? Rafael deu um passo em sua direção. Estavam na varanda, iluminados apenas pela luz suave que vinha de dentro da casa. Sabe, por exemplo, que também cresci em uma fazenda, que meu pai era um trabalhador rural que perdeu tudo para um coronel como Tavares, que vi minha mãe limpar casas de fazendeiros ricos para nos sustentar depois que fomos expulsos de nossa terra? Luísa sentiu-se desarmada pela revelação inesperada. Está inventando isso para me manipular. Pode verificar. Minha história não é segredo, está em qualquer perfil jornalístico sobre mim. Nasci em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, filho de cortadores de cana. Aos 10 anos, já trabalhava ao lado deles no canavial. Aos 13, perdi meu pai para o alcoolismo, a mesma doença que acabou levando seu pai para o cassino. Fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Então não, Luísa, não destruo lares. Transformo empresas falidas em negócios lucrativos. Dou empregos, crio oportunidades. E se isso me torna um monstro aos seus olhos, talvez o problema seja sua visão, não meus atos. Luísa permaneceu em silêncio, processando aquelas informações que não se encaixavam na imagem que construíra de Rafael. Por que está me contando isso? Rafael suspirou, olhando para o céu estrelado. Porque, apesar do que você pensa, não vim aqui apenas para transformar sua fazenda em uma fábrica de exportação. Vim porque vi potencial. Em Boa Vista, sim, mas também em você. Em mim? Luísa riu, incrédula. O que quer dizer? Quero dizer que admiro sua paixão, sua determinação, seu conhecimento, que sei reconhecer talento quando vejo, e que estou disposto a oferecer uma parceria. Luísa o encarou, desconfiada. Que tipo de parceria? O tipo em que você continua administrando Boa Vista, implementando as melhorias que sempre quis, mas nunca teve capital para realizar. O tipo em que mantemos os funcionários atuais, treinando-os quando necessário.
O tipo em que transformamos esta fazenda em um modelo de produção sustentável e justa. E o que você ganha com isso? Além do lucro óbvio de uma operação bem-sucedida? Rafael sorriu. Ganho você. O coração de Luísa acelerou. Eu não estou à venda, já disse. Não estou tentando comprá-la, Rafael respondeu, aproximando-se mais. Estou tentando conquistá-la. Há uma diferença fundamental. Estavam tão próximos agora que Luísa podia sentir a respiração dele. Algo magnético emanava de Rafael, uma força que a atraía contra sua vontade. Era desejo, sim, mas também era algo mais. O reconhecimento de um espírito igualmente forte, igualmente determinado. Você é absurdo, murmurou tentando manter a compostura. Há 3 dias nem me conhecia. Há 2, ameaçava me domar. E agora fala em parceria e conquista? A vida é cheia de reviravoltas, não acha? Especialmente quando 2 territórios selvagens colidem. Seus olhos verdes brilhavam na penumbra. E quanto à ameaça, talvez tenha sido precipitada. Talvez eu precise ser domado tanto quanto você. Antes que Luísa pudesse responder, um barulho vindo da casa interrompeu o momento. Era Antônio, saindo do escritório. Ao ver a filha e Rafael tão próximos na varanda, parou, constrangido. Desculpem, murmurou. Não queria interromper. Não está interrompendo nada, Luísa respondeu rapidamente, afastando-se de Rafael. Estávamos apenas discutindo a situação da praga no Campo Sul. Antônio assentiu, sem parecer muito convencido. Soube disso. Fico feliz que tenham controlado a tempo. Hesitou por um momento, então acrescentou. Luísa, podemos conversar amanhã? Há coisas que preciso explicar. Não há nada a explicar, Luísa respondeu, a frieza voltando à sua voz. O que está feito, está feito. Por favor, insistiu Antônio, parecendo subitamente mais velho e cansado do que nunca. Não por mim, mas por sua mãe. Ela gostaria que nos entendêssemos. Luísa sentiu a menção à mãe como um golpe baixo, mas eficaz. Amanhã, concedeu finalmente. Agora estou cansada. Boa noite. Virou-se e entrou na casa, deixando os 2 homens na varanda. Rafael observou a partir, fascinado pela complexidade daquela mulher, que alternava entre fúria e vulnerabilidade com tanta intensidade. Ela nunca perdoará facilmente, comentou Antônio, observando Rafael com curiosidade. Nenhum de nós 2. Não espero perdão, Rafael respondeu. Espero respeito. O resto virá com o tempo. Antônio estudou o jovem empresário por um momento. Você realmente se interessa por ela, não é? Não é apenas um jogo de poder. Rafael sorriu enigmaticamente. Boa noite, Sr. Mendonça. Na manhã seguinte, Luísa acordou com o som de vozes exaltadas vindo do pátio. Vestiu-se rapidamente e desceu para encontrar um pequeno tumulto. Rafael e Marcos estavam cercados por um grupo de funcionários visivelmente alterados. Joaquim, o velho capataz, segurava um papel nas mãos trêmulas. O que está acontecendo? Luísa perguntou, aproximando-se. Chegaram os avisos. Pedro explicou, furioso. Estão despedindo metade do pessoal, depois de tudo o que conversamos ontem. Luísa olhou para Rafael, incrédula. É verdade? Rafael parecia genuinamente confuso. Do que estão falando? Não autorizei nenhuma demissão ainda. Estamos apenas no início do levantamento. Joaquim estendeu o papel para Luísa. Era uma notificação oficial, com o timbre do Grupo Dantas, informando sobre a reestruturação do quadro de funcionários e solicitando que os listados desocupassem suas residências na propriedade em até 15 dias. Quem assinou isso? Rafael perguntou, examinando o documento. Está com sua assinatura? Luísa respondeu, apontando para o final da página. Rafael examinou o papel mais atentamente. Esta não é minha assinatura. É uma falsificação, e bastante mal feita. Virou-se para Marcos. Você sabia disso? O gerente de projetos parecia tão surpreso quanto todos. Claro que não, senhor. Nunca vi este documento antes. Rafael pegou o celular. Vou resolver isso agora. Afastou-se para fazer a ligação, deixando Luísa e os funcionários em suspense. Acredita nele? Pedro perguntou a Luísa, desconfiado. Não sei, respondeu honestamente.
Após a conversa da noite anterior, estava confusa sobre suas próprias percepções de Rafael, mas vamos descobrir. Minutos depois, Rafael retornou. Como suspeitava, este documento é falso. Não foi emitido pelo grupo Dantas. Alguém está tentando semear discórdia. Coronel Tavares, Joaquim murmurou. Aposto minha aposentadoria que foi ele. Tem gente infiltrada aqui, sempre teve. Rafael assentiu. Provavelmente, mas não importa. O que importa é o seguinte. Elevou a voz para que todos ouvissem. Não haverá demissões em massa. Cada caso será avaliado individualmente, com base em critérios técnicos, mas também levando em consideração o tempo de serviço e as circunstâncias pessoais. E ninguém, repito, ninguém, será expulso de sua casa. As residências dos funcionários dentro da propriedade serão mantidas, independentemente de continuarem ou não trabalhando aqui. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo. Luísa observava Rafael com uma mistura de surpresa e desconfiança. Era difícil conciliar este homem, aparentemente preocupado com o bem-estar dos funcionários, com o predador que conhecera dias antes. Para evitar novos mal-entendidos, Rafael continuou. A partir de hoje, qualquer comunicado oficial será primeiro validado com a senhorita de Mendonça. Ela conhece vocês, conhece a fazenda e tem minha total confiança para garantir que a transição seja justa para todos. Agora foi Luísa quem se surpreendeu. O quê? Rafael se aproximou dela. Como disse ontem, estou oferecendo uma parceria. Você continua sendo a administradora de Boa Vista, respondendo diretamente a mim. Sem intermediários. O que me diz? Os funcionários olhavam para Luísa, esperançosos. Se ela aceitasse, significava alguma continuidade, alguma segurança. Preciso pensar, respondeu, sentindo o peso de todas aquelas vidas em suas mãos. Claro, Rafael concordou. Mas não demore muito. Temos uma fazenda para salvar. Apontou para o horizonte, onde nuvens de gafanhotos começavam a se formar. A praga no Campo Sul era apenas o começo. Nas semanas seguintes, Boa Vista transformou-se em uma zona de guerra contra pragas e sabotagem. Os gafanhotos atacaram implacavelmente, devorando plantações inteiras. Equipamentos apareciam misteriosamente danificados. O poço principal foi contaminado com diesel. Era evidente que alguém, muito provavelmente Tavares, estava determinado a arruinar a fazenda. Diante da emergência, Luísa aceitou relutantemente a proposta de Rafael. Trabalhavam juntos de sol a sol, combatendo as pragas, reorganizando a produção, protegendo o que podiam. A convivência forçada, a luta compartilhada e o inimigo comum começaram, aos poucos, a diminuir as barreiras entre eles. Uma tarde, enquanto inspecionavam os danos em um campo de abacaxi, Luísa percebeu que algo havia mudado. Não era apenas respeito profissional o que sentia por Rafael agora. Era algo mais perigoso, mais perturbador. O que foi? Rafael perguntou, notando seu olhar distante. Nada, respondeu rapidamente, desviando os olhos, apenas calculando nossas perdas. Rafael se aproximou, tocando seu braço levemente. Não são apenas perdas. Também estamos ganhando algo aqui. O quê? Luísa perguntou, atordoada pelo toque dele, pelo calor que emanava de sua pele bronzeada, pelo sol inclemente do sertão. Confiança, respondeu simplesmente. Estamos aprendendo a confiar um no outro. Não é isso que você sente também? Luísa não respondeu. Não podia. Admitir em voz alta o que estava sentindo seria como render-se, e ela nunca se rendia. Você não precisa responder agora. Rafael sorriu compreensivo. Temos tempo. Não temos, Luísa rebateu. Em 2 semanas teremos que deixar a casa. E depois, o que acontece? Você segue com seus planos originais? Demite quem não se encaixa? Arranca árvores centenárias para plantar monoculturas para exportação? A expressão de Rafael endureceu. Ainda não confia em mim completamente, apesar de tudo o que passamos juntos estas semanas. Confiar em você significaria acreditar que um empresário como você coloca pessoas acima de lucros, e isso, Rafael, vai contra tudo o que sei sobre o mundo. Talvez seu conhecimento sobre o mundo precise de uma atualização.
Rafael respondeu, a voz baixa e intensa. Nem tudo é preto e branco, Luísa. Há nuances, há complexidades. Há pessoas que podem mudar, que podem aprender, que podem encontrar novos valores. Pessoas como você? Luísa perguntou-se, incapaz de esconder o sarcasmo. Pessoas como nós dois, Rafael respondeu, segurando o queixo dela delicadamente, forçando-a a encará-lo. Porque você também está mudando, não está? Também está sentindo algo que jamais esperou sentir por alguém como eu. O coração de Luísa acelerou. Era verdade. Por mais que tentasse negar, algo estava crescendo dentro dela. Um sentimento que desafiava toda lógica, toda razão. Não sei do que está falando, mentiu, afastando-se. Rafael a deixou ir, mas seu olhar dizia que sabia a verdade. Quando estiver pronta para admitir, estarei esperando. Naquela noite, uma tempestade violenta caiu sobre a região. Luísa estava no escritório, analisando relatórios de produção, quando ouviu o barulho. Um trovão monstruoso, seguido por um som de madeira rachando, correu para fora e viu que um raio atingira uma das mangueiras mais antigas, próxima ao estábulo. O fogo começava a se espalhar, impulsionado pelo vento forte. Fogo! Gritou, correndo em direção ao estábulo. Os cavalos relinchavam em pânico, sentindo o perigo. Rafael e alguns funcionários que ainda estavam na sede correram para ajudar. A chuva torrencial dificultava o trabalho, mas também ajudava a conter as chamas. Precisamos tirar os animais, Rafael gritou por cima do barulho da tempestade. O vento está levando o fogo direto para o estábulo. Juntos, começaram a retirar os cavalos apavorados. Quando quase todos estavam a salvo, Luísa percebeu que Ventania não estava entre eles. Ventania ainda está lá dentro, gritou, correndo de volta para o estábulo em chamas. Luísa, não! Rafael tentou detê-la, mas era tarde demais. Dentro do estábulo, o calor era sufocante e a fumaça densa dificultava a visão. Luísa avançou, chamando pelo cavalo. Encontrou-o encurralado no fundo, aterrorizado demais para se mover. Vem, meu querido, chamou, tentando acalmá-lo enquanto tossia com a fumaça. Vamos sair daqui. Conseguiu pegar as rédeas e começou a guiá-lo para a saída, mas uma viga em chamas desprendeu-se do teto, bloqueando parcialmente o caminho. Ventania empinou, assustado, quase derrubando Luísa. Foi quando Rafael surgiu através da fumaça. Dê-me as rédeas, gritou. Juntos conseguiram acalmar o animal o suficiente para contornar o obstáculo em chamas. Quando finalmente saíram para o ar livre, Luísa desabou no chão enlameado, tossindo violentamente. Você está louca? Rafael exclamou, ajoelhando-se ao lado dela, o rosto manchado de fuligem. Poderia ter morrido lá dentro. Não, poderia deixá-lo. Luísa tentou responder entre acessos de tosse. Um cavalo, Luísa, por mais especial que seja, é um animal. Vale a sua vida? Você não entende, ela murmurou, tentando se levantar. Rafael a ajudou, segurando-a pelos ombros. A chuva caía sobre eles, lavando a fuligem de seus rostos. Então me faça entender. Por que arriscar-se assim? Porque ele é família. Luísa explodiu, as lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Porque minha mãe o criou desde potro. Porque quando ela morreu, foi Ventania quem me ajudou a superar. Porque ele é o último pedaço vivo dela que ainda tenho. Rafael a encarou, finalmente compreendendo. Sem dizer palavra, puxou-a para seus braços. Luísa resistiu por um segundo, então cedeu, deixando-se ser abraçada enquanto soluçava. Estou cansada, confessou, a voz abafada contra o peito de Rafael. Cansada de lutar, de perder, de ter que ser forte o tempo todo. Eu sei, Rafael murmurou, segurando-a com mais força. Eu sei. Permaneceram assim, abraçados sob a chuva, enquanto os funcionários controlavam o que restava do incêndio. Ventania os observava à distância, protegidos sob uma árvore. Quando finalmente se separaram, algo havia mudado definitivamente entre eles. Uma barreira tinha sido rompida. Vamos entrar, Rafael disse suavemente, conduzindo-a de volta à casa. Você precisa se secar antes que pegue uma pneumonia. Na varanda,
encontraram Antônio, que observava a cena do incêndio com expressão grave. Você está bem? Perguntou a filha, genuinamente preocupado. Estou, Luísa respondeu, sentindo a exaustão dominá-la. Apenas preciso de um banho quente e descanso. Vou providenciar, Rafael disse, conduzindo-a para dentro. Mais tarde, após um banho reconfortante e vestida com roupas secas, Luísa encontrou Rafael no escritório. Ele também havia se lavado e trocado de roupa, embora ainda tivesse alguns arranhões visíveis nos braços. Obrigada, disse simplesmente. Por ajudar com ventania. Rafael sorriu levemente. Não foi nada. Eu também já tive algo pelo que valia a pena arriscar tudo. O quê? Luísa perguntou, curiosa. Minha irmã mais nova, respondeu, a expressão subitamente sombria. Ela tinha 15 anos quando um fazendeiro local tentou abusar dela. Eu tinha 19, já trabalhava em São Paulo, mandando dinheiro para casa. Quando soube, voltei imediatamente. Confrontei o homem em público. Ele era poderoso, tinha políticos e juízes no bolso. Fez uma pausa, os olhos perdidos em memórias dolorosas. O que aconteceu? Luísa perguntou suavemente, sentando-se ao lado dele. Houve uma briga. Ele sacou uma arma. Consegui desarmá-lo, mas no processo ele caiu, bateu a cabeça. Ficou em coma por semanas. Rafael suspirou profundamente. Fui acusado de tentativa de homicídio. Quase fui para a prisão. Perdi meu emprego, minha reputação, tive que começar do zero novamente. Como conseguiu se recuperar? Um advogado, um homem bom que acreditou em mim, assumiu minha defesa pro bono. Conseguimos provar legítima defesa. Mas o dano estava feito. O caso foi abafado eventualmente, quando o fazendeiro se recuperou, mas por muito tempo fui conhecido como o agressor, o violento. Luísa absorveu a história, vendo Rafael sob uma nova luz. E sua irmã? Está bem agora. Formou-se em direito, trabalha defendendo vítimas de abuso. Mas por muito tempo carreguei a culpa do que aconteceu, de não ter estado lá para protegê-la desde o início. Você não poderia ter previsto. Assim como você não poderia ter previsto o que seu pai faria, Rafael respondeu, olhando-a intensamente. Não podemos controlar tudo, Luísa. Às vezes, tudo o que podemos fazer é reagir da melhor forma possível às circunstâncias. Luísa sentiu o peso daquelas palavras. Estava cansada de carregar a responsabilidade por tudo, de tentar controlar o incontrolável. Talvez você tenha razão, admitiu finalmente. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Lá fora, a tempestade começava a diminuir, assim como a tempestade dentro de Luísa. O que acontece agora? Perguntou, finalmente encarando a pergunta que vinha evitando. Isso depende de você, Rafael respondeu, aproximando-se. O que você quer que aconteça? Luísa sentiu o coração acelerar. Não sei, tudo está confuso. Há uma semana eu te odiava. Agora, Rafael incentivou, a voz baixa e íntima. Agora não sei o que sinto, e isso me assusta mais do que qualquer incêndio. Rafael sorriu, compreensivo. O desconhecido sempre assusta, mas também pode ser libertador. Estavam muito próximos agora. Luísa podia sentir o calor dele, o aroma de sua pele limpa após o banho. Seus olhos se encontraram, e algo elétrico passou entre eles. Rafael, murmurou, incapaz de completar o pensamento. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Luísa não recuou. Quando seus lábios se tocaram, foi como se algo quebrasse e se reconectasse dentro dela simultaneamente. O beijo começou suave, quase hesitante, mas logo se aprofundou, carregado de toda a atenção e desejo que haviam reprimido por semanas. As mãos de Rafael encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto. Luísa entrelaçou os dedos nos cabelos dele, entregando-se à sensação avassaladora que a consumia. Era como cavalgar contra o vento, como mergulhar em águas desconhecidas, assustador e inebriante ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Luísa sentiu que algo fundamental havia mudado, não apenas entre eles, mas dentro dela própria. Isso muda tudo, murmurou, apoiando a testa no peito de Rafael.
Isso apenas torna tudo mais honesto, ele respondeu, acariciando seus cabelos. O que sentimos estava aqui desde o início, apenas escondido sob camadas de orgulho e preconceito. Luísa sabia que ele tinha razão. A atração entre eles, a tensão elétrica, esteve presente desde o primeiro encontro na varanda da Casa Grande. Mas algo ainda a inquietava. Já quanto à fazenda, ao nosso acordo, isso complica tudo. Rafael a fez olhar para ele, segurando seu rosto entre as mãos. Não, Luísa. Isso simplifica. Agora não estamos mais lutando um contra o outro, mas juntos, contra Tavares, contra quem mais tentar nos destruir. Nos destruir, ela repetiu, testando como soava. Já estamos falando como um casal. Rafael sorriu. Isso te incomoda? Deveria, Luísa respondeu honestamente. Mas estranhamente, não incomoda. Naquela noite, Luísa dormiu melhor do que em semanas. Pela primeira vez, não se sentia sozinha na batalha. Pela primeira vez desde que soube da perda da fazenda, vislumbrou um futuro que, embora diferente do que sempre imaginara, não parecia mais um pesadelo. Mas a paz duraria pouco. Na manhã seguinte, foram acordados por gritos vindos do pátio. Quando chegaram lá, encontraram Pedro e outro funcionário carregando algo embrulhado em um cobertor. O que aconteceu? Luísa perguntou, aproximando-se. Pedro descobriu o cobertor parcialmente, revelando o rosto ensanguentado de Joaquim, o velho capataz. Encontramos ele assim, na estrada que leva à fazenda do coronel Tavares, explicou Pedro, a voz trêmula de raiva. Foi espancado brutalmente. Meu Deus! Luísa exclamou, ajoelhando-se ao lado do idoso. Joaquim, quem fez isso com você? O velho homem abriu os olhos com dificuldade. Homens do coronel, murmurou com esforço. Me pegaram quando voltava da cidade. Disseram que era um recado para o novo patrão. Rafael, que até então observava em silêncio, avançou, o rosto contorcido de fúria. Que recado? Que ninguém se mete com a água do coronel. Joaquim tossiu, um filete de sangue escorrendo pelo canto de sua boca. Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente, Luísa ordenou, levantando-se. Já chamei a ambulância, Pedro informou. E avisei a polícia. Polícia? Rafael riu amargamente. A polícia local está no bolso de Tavares. Não farão nada. Então o que sugere? Luísa perguntou, angustiada. Que deixemos isso impune. Os olhos de Rafael brilharam com uma determinação perigosa. Não, Luísa. Sugiro que façamos justiça do nosso jeito. Aquelas palavras despertaram um alarme dentro dela. Era o mesmo tom, a mesma intensidade que vira quando se conheceram. O predador corporativo calculista. Rafael, não faça nada precipitado, pediu, segurando seu braço. Precipitado? Repetiu incrédulo. Eles quase mataram um idoso para nos intimidar. E você quer que eu me acalme? Quero que seja inteligente, Luísa corrigiu. Tavares tem poder, tem influência política. Se o atacarmos diretamente, podemos perder tudo. Rafael pareceu considerar suas palavras. Finalmente, assentiu. Tem razão. Precisamos ser estratégicos. Virou-se para Pedro. Quero todas as provas que pudermos reunir. Fotos dos ferimentos de Joaquim, seu depoimento gravado, testemunhas do local onde foi encontrado. Luísa observava, surpresa com a mudança de abordagem. O que pretende fazer? Usar as armas que tenho, Rafael respondeu. Influência, conexões, mídia. Tavares pode controlar a polícia local, mas não controla a Polícia Federal, nem a imprensa nacional. Durante os 2 dias seguintes, enquanto Joaquim se recuperava no hospital, Rafael mobilizou uma operação impressionante. Jornalistas de grandes veículos nacionais chegaram à região. Um procurador federal, conhecido por sua integridade, iniciou uma investigação sobre as atividades de Tavares. Especialistas ambientais vieram analisar o desvio ilegal de água que o coronel fazia do rio. Luísa observava tudo com uma mistura de admiração e preocupação. Nunca imaginara que Rafael tivesse tanta influência, tantos recursos. Como conseguiu mobilizar tudo isso tão rapidamente? Perguntou uma noite, enquanto jantavam na varanda, observando o movimento incomum de carros e caminhonetes de emissoras de TV na estrada da fazenda.
Rafael sorriu enigmaticamente. Digamos que, ao longo dos anos, colecionei alguns favores a cobrar. E também fiz algumas amizades úteis. É impressionante, admitiu Luísa, e um pouco assustador. Rafael segurou sua mão sobre a mesa. Assustador? O poder que você tem, o alcance de sua influência, faz-me pensar. No quê? Em como você poderia ter usado isso tudo contra mim, contra a fazenda, se quisesse. Em vez disso, está usando para nos proteger. Rafael acariciou sua mão suavemente. Nunca quis destruir vocês, Luísa. Desde o início, vi potencial aqui. E em você vi algo mais. O quê? Um desafio. Alguém que não se intimidava, que lutava pelo que acreditava. Alguém que me fazia querer ser melhor, provar que eu não era o monstro que você pensava. Luísa sentiu o coração acelerar. E agora? O que vê em mim? Rafael a olhou intensamente. Vejo alguém por quem estou me apaixonando. Alguém que transformou uma aquisição corporativa em algo muito mais significativo. Antes que Luísa pudesse responder, o celular de Rafael tocou. Era Marcos, seu gerente de projetos. Senhor, temos um problema, disse, a voz tensa. Acabei de receber uma ligação anônima. Tavares está mobilizando capangas. Parece que pretende atacar a fazenda esta noite. Rafael ficou imediatamente alerta. Quanto tempo temos? Não sei ao certo. A informação é que seria após a meia-noite. Avise a Polícia Federal e reforce a segurança nos acessos principais. Estou indo para aí. Desligou e olhou para Luísa, que já estava de pé, pronta para agir. Tavares enlouqueceu. Ela murmurou. Atacar a fazenda? Isso é loucura. É desespero, Rafael corrigiu. Ele sabe que as investigações estão avançando, que pode perder tudo. Pessoas desesperadas fazem coisas irracionais. Rapidamente, elaboraram um plano. Reuniram os funcionários que ainda estavam na fazenda, cerca de 20 homens. Distribuíram-nos estrategicamente nos pontos de acesso. Rafael mandou buscar seguranças particulares de sua empresa em Petrolina, mas eles levariam pelo menos 2 horas para chegar. A Polícia Federal está a caminho, informou Marcos, após fazer mais algumas ligações. Mas também levarão tempo. Estão vindo de Recife. Teremos que nos virar até lá, Rafael decidiu. Virou-se para Luísa. Quero que fique na casa com seu pai e Maria. É mais seguro. Nem pensar, Luísa respondeu firmemente. Esta é minha fazenda, minha terra. Não vou me esconder enquanto outros a defendem. Rafael sabia que seria inútil discutir. Fique ao menos perto de mim. Não se afaste. Às 11 da noite, tudo estava preparado. A fazenda estava na escuridão quase total, apenas com algumas luzes estratégicas acesas para dar a impressão de normalidade. Funcionários e seguranças escondidos em pontos-chave, comunicando-se por rádio. Rafael e Luísa estavam posicionados próximos ao portão principal, escondidos atrás de um pequeno barracão. A noite estava clara, com lua cheia iluminando a paisagem sertaneja. O silêncio era quase opressivo, quebrado apenas pelo ocasional pio de uma coruja ou o canto distante de um grilo. Nunca pensei que chegaria a isso, Luísa murmurou, a adrenalina correndo em suas veias. Defender a fazenda como em um filme de faroeste. Rafael sorriu, apesar da tensão. A vida às vezes imita a arte, não é? Uma rádio crepitou. Era Pedro, posicionado em um ponto mais alto, com visão para a estrada principal. Movimento na estrada, informou. 3 caminhonetes se aproximando. Faróis apagados. Rafael e Luísa trocaram olhares tensos. Estava começando. Todos em posição, Rafael ordenou pelo rádio. Ninguém atira a menos que seja absolutamente necessário. Queremos apenas detê-los até a chegada da Polícia Federal. As caminhonetes pararam a cerca de 200 metros do portão principal. Homens desceram, pelo menos 15 deles, alguns carregando armas visíveis mesmo à distância. Eles estão armados, Luísa sussurrou, sentindo um arrepio de medo. Esperávamos por isso, Rafael respondeu, mantendo a calma. Tirou uma pistola do cinto e entregou a Luísa. Sabe usar? Ela assentiu. Crescera no sertão. Aprendera a atirar ainda menina. Só em último caso, Rafael enfatizou, não queremos um banho de sangue.
Os homens de Tavares começaram a se aproximar do portão, movendo-se em formação dispersa. Um deles, aparentemente o líder, deu um passo à frente. "Sabemos que estão aí", gritou. "O coronel Tavares manda um recado. Ou vocês deixam a fazenda até amanhã, ou não sobrará nada para disputar." Rafael se levantou lentamente, saindo de seu esconderijo. Luísa tentou detê-lo, mas ele já estava exposto. "Diga ao seu patrão", respondeu em voz alta e firme, "que a fazenda Boa Vista não está à venda e que qualquer ataque será respondido na mesma moeda." O líder dos capangas riu. "Olha só, temos um valentão aqui. Acha que seus seguranças de terno podem contra nós? Somos homens do sertão, rapaz. Nascemos com uma faca na mão. E nós nascemos com a lei do nosso lado." Uma nova voz entrou na conversa. Todos se viraram. De uma das estradas secundárias, surgiam viaturas da Polícia Federal, sirenes ligadas, luzes cortando a escuridão da noite. Ao mesmo tempo, do outro lado, carros de reportagem apareciam, câmeras já filmando a cena. Os homens de Tavares ficaram visivelmente alarmados. Não esperavam nem a polícia, nem a imprensa. "Isso é uma emboscada", gritou o líder, recuando. "Isso é justiça", Rafael respondeu calmamente. O que se seguiu foi quase anticlimático. Os capangas, percebendo que estavam cercados e sendo filmados, desistiram sem muita resistência. A Polícia Federal os deteve para interrogatório, apreendeu as armas ilegais que carregavam e iniciou uma operação que, nas próximas horas, chegaria até a fazenda de Tavares. Quando tudo acabou, quando o último carro da polícia partiu levando os detidos, Rafael e Luísa permaneceram no pátio, exaustos, mas aliviados. "Como sabia que eles viriam tão rápido?" Luísa perguntou, referindo-se à polícia e à imprensa. Rafael sorriu. "Não sabia. Calculei. Marcos tinha contatos infiltrados com Tavares. Quando soubemos do plano de ataque, já tínhamos a polícia e a imprensa de prontidão nas proximidades. Foi um blefe, em parte, mas funcionou." Luísa o encarou, admirada. "Você é um estrategista e tanto." "Aprendi da melhor", Rafael respondeu, puxando-a para seus braços. "Uma certa administradora de fazenda que me mostrou como lutar pelo que importa." Sob o céu estrelado do sertão, com o perigo finalmente afastado, Rafael e Luísa selaram com um beijo a promessa silenciosa de um futuro juntos. A fazenda, que começara como campo de batalha entre eles, agora era o terreno fértil, onde um novo amor, improvável e intenso, florescia. No horizonte, os primeiros raios de sol começavam a surgir, anunciando não apenas um novo dia, mas um novo capítulo para Boa Vista e seus guardiões. Na manhã seguinte, a confrontação com os homens de Tavares, o sol nasceu diferente sobre a fazenda Boa Vista. Havia algo novo no ar, uma sensação de vitória que se misturava ao aroma de terra molhada e café fresco. Luísa e Rafael, exaustos após a noite de tensão, compartilhavam o desjejum na varanda da Casa Grande, observando o movimento incomum de viaturas policiais e carros de reportagem na estrada que levava à propriedade vizinha. "Nunca pensei que viveria para ver o dia em que Augusto Tavares seria investigado", comentou Maria, servindo mais café para os dois. A governanta, que testemunhara décadas de abusos do coronel, não conseguia esconder a satisfação. "A operação ainda está apenas começando", Rafael respondeu, consultando mensagens no celular. "Mas pelo que me informaram, já encontraram documentos comprometedores, armas ilegais e evidências de crime ambiental na fazenda dele." Luísa observava o homem à sua frente com um misto de admiração e desconfiança residual. Em poucos dias, ele havia conseguido o que sua família tentara por anos: enfrentar o poder corrupto de Tavares, e fizera isso com uma eficiência impressionante, mobilizando recursos que ela mal sabia que existiam. "Ainda estou tentando entender", disse finalmente, quebrando o silêncio. "Como alguém como você se importaria tanto com uma fazenda no meio do sertão ou com um velho capataz espancado?" Rafael pousou a xícara na mesa, encarando-a com intensidade. "Alguém como eu, um empresário de São Paulo, um homem que construiu um império comprando e vendendo propriedades, demitindo pessoas, maximizando lucros. É essa a imagem que ainda tem de mim?
depois de tudo o que passamos juntos. Luísa suspirou, confusa com seus próprios sentimentos. Não sei o que pensar, Rafael. Tudo aconteceu tão rápido. Há 2 semanas eu te odiava com todas as minhas forças. Agora... Rafael incentivou, um leve sorriso nos lábios. Agora não consigo imaginar enfrentar tudo isso sem você, admitiu finalmente, surpreendendo a si mesma com a honestidade. E isso me assusta, porque ainda não sei se o que vejo é o verdadeiro Rafael Dantas, ou apenas um papel que está interpretando. Em vez de se ofender, Rafael pareceu compreender. Estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos dela suavemente. Entendo sua desconfiança, disse com sinceridade, e não posso culpá-la, mas quero que saiba que o que vê agora é quem realmente sou. Um homem que começou do nada, que lutou contra o sistema, que cometeu erros pelo caminho, sim, mas também um homem que nunca esqueceu suas raízes, que sabe o valor da terra e do trabalho honesto. Seus olhos verdes brilhavam com uma emoção rara, vulnerável. Quando comprei esta fazenda, via apenas um negócio, mais uma aquisição para o portfólio do Grupo Dantas. Mas quando te conheci, quando vi sua paixão por este lugar, algo mudou. Redescobri parte de mim que havia perdido nos corredores de mármore dos escritórios em São Paulo. Luísa sentiu o coração acelerar. Havia verdade naquelas palavras. Podia sentir. E havia algo mais. Algo que crescia entre eles desde o primeiro encontro turbulento. E o que acontece agora? Perguntou, a voz baixa e insegura. Com a fazenda? Com nós dois? Rafael estava prestes a responder quando foram interrompidos pela chegada de um carro oficial. Era o delegado da Polícia Federal, acompanhado por 2 agentes. Senhor Dantas, cumprimentou formalmente. Senhorita Mendonça. Desculpem a interrupção, mas precisamos de seus depoimentos oficiais sobre os eventos de ontem à noite e sobre as ameaças anteriores. Os próximos dias transcorreram em um turbilhão de atividades. Depoimentos, entrevistas para a imprensa, reuniões com advogados. A operação contra Tavares ganhava proporções cada vez maiores, revelando um esquema de corrupção que se estendia por toda a região, envolvendo políticos locais, juízes e empresários. Rafael e Luísa mal tinham tempo para ficar a sós, para processar o que estava acontecendo entre eles. Trabalhavam lado a lado, enfrentando a tempestade, complementando-se de uma maneira que surpreendia a todos ao redor. Uma semana após a noite da confrontação, finalmente encontraram um momento de calma. A maior parte das equipes de reportagem havia partido. A polícia concluíra a fase inicial da investigação, e a fazenda voltava lentamente à sua rotina. Estavam no escritório, revisando relatórios de produção, quando Antônio entrou timidamente. Desde o início da crise, ele se mantivera distante, consumido pela culpa de ter sido o catalisador de toda aquela situação. "Posso falar com vocês?" perguntou, parecendo subitamente mais velho e frágil. Rafael e Luísa trocaram olhares. Era a primeira vez que o pai dela se dirigia aos dois como um casal, como uma unidade. "Claro, pai", Luísa respondeu, indicando uma cadeira. Antônio sentou-se, as mãos ligeiramente trêmulas. "Primeiramente, quero me desculpar, com ambos, pelo que fiz, pelo que quase custou a todos nós." Olhou para a filha com olhos marejados. "Especialmente a você, Luísa. Traí sua confiança da pior maneira possível." Luísa sentiu a garganta apertar. A mágoa ainda estava lá, mas vendo seu pai assim, tão derrotado, algo dentro dela se abrandou. "E a você, Rafael?" continuou Antônio, virando-se para o empresário. "Julguei-o mal desde o início. Vi apenas um oportunista, quando na verdade provou ser um homem de integridade, que arriscou tudo para proteger esta terra e suas pessoas." Rafael assentiu, aceitando as palavras sem comentário. "Mas não vim apenas para me desculpar", Antônio prosseguiu, endireitando-se na cadeira. "Vim porque há algo que vocês precisam saber, algo sobre Tavares e sobre esta fazenda." Antônio explicou que, anos antes, quando Luísa ainda era criança, ele havia descoberto indícios de petróleo em uma área remota da fazenda. Consultou um geólogo amigo,
que confirmou o potencial da descoberta. Mas antes que pudesse tomar qualquer medida oficial, Tavares de alguma forma soube e começou sua campanha para adquirir a propriedade. Sua mãe e eu decidimos manter segredo, explicou a Luísa. Sabíamos que se a notícia se espalhasse, perderíamos o controle da situação. Grandes empresas, o governo, todos viriam como abutres. Por que nunca me contou? Luísa perguntou, sentindo-se traída novamente. Sua mãe morreu logo depois. Fiquei sozinho com o segredo e, com o tempo, convenci-me de que era melhor deixar as coisas como estavam. A fazenda prosperava sob sua administração. Não queria arriscar tudo por algo incerto. Rafael ouvia atentamente, processando as implicações daquela revelação. E Tavares, como ele descobriu? O geólogo. Antônio respondeu com amargura. Mais tarde descobri que trabalhava para uma empresa que tinha Tavares como investidor. Ele passou a informação. E desde então, o coronel não desistiu de tentar tomar nossa terra. Isso explica muita coisa, murmurou Luísa. A obsessão dele, as ofertas absurdamente altas, as sabotagens quando recusamos vender. E onde exatamente fica esta área com potencial petrolífero? Rafael perguntou, o tom cuidadosamente neutro. Luísa olhou para ele, subitamente alerta. Era esta a verdadeira face do empresário, o caçador de fortunas que finalmente revelava suas intenções? Antônio hesitou, percebendo a tensão repentina. Na verdade, é justamente na divisa com a propriedade de Tavares, o que torna tudo ainda mais complicado. Rafael assentiu, pensativo. Isso muda o cenário completamente. Levantou-se e caminhou até a janela, observando a paisagem familiar da fazenda. Se esta informação vazar agora, no meio deste escândalo envolvendo Tavares, teremos um novo tipo de problema nas mãos. Que tipo de problema? Luísa perguntou, a desconfiança crescendo novamente. Rafael virou-se para encará-la, e o que ela viu em seus olhos não foi ganância, mas preocupação genuína. Empresas de petróleo, governo, ambientalistas, imprensa, todos desceriam sobre Boa Vista como um enxame. A fazenda como a conhecemos deixaria de existir. E não é isso que você quer, Luísa desafiou. Um negócio ainda mais lucrativo do que imaginou inicialmente? A expressão de Rafael endureceu levemente. Se fosse apenas pelo dinheiro, Luísa, eu teria vendido esta fazenda no momento em que a adquiri. Recebi 3 ofertas acima do valor de mercado na primeira semana. E por que não vendeu? Porque vi potencial aqui. Não apenas econômico, mas humano. Vi uma comunidade, uma história, uma tradição que valia a pena preservar e modernizar, não destruir. Fez uma pausa, seus olhos suavizando. E porque vi você, sua paixão, sua força, seu amor por esta terra. E isso mexeu comigo de uma maneira que não esperava. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção contida. Antônio, percebendo a intensidade do momento, levantou-se discretamente. Acho que vocês precisam conversar, disse, movendo-se em direção à porta. Só peço que, seja qual for a decisão que tomarem, considerem o impacto sobre as pessoas que dependem desta fazenda, que dependem de vocês agora. Quando a porta se fechou, Rafael e Luísa permaneceram em silêncio por alguns instantes, cada um absorvendo as implicações daquela revelação. Então, Luísa finalmente disse, o que pretende fazer com esta informação? Rafael aproximou-se, sentando-se na beirada da mesa, próximo a ela. A questão não é o que eu pretendo fazer, Luísa. É o que nós pretendemos fazer. Nós? Sim, nós. Porque, embora a escritura agora esteja no meu nome, esta fazenda é tanto sua quanto minha. Talvez mais sua, na verdade. Luísa sentiu algo desmoronar dentro dela. A última barreira de desconfiança que mantinha em torno do coração. Por que está dizendo isso? Rafael pegou suas mãos entre as dele. Porque é a verdade. Porque durante estas semanas percebi que Boa Vista não é apenas um pedaço de terra ou um negócio. É um lar, uma comunidade, um legado. E você, Luísa, é a alma deste lugar. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que cortava a respiração. E porque estou me apaixonando por você, de uma maneira que nunca imaginei ser possível. As palavras atingiram Luísa como uma onda quente,
derretendo as últimas resistências. Rafael, eu... Não precisa dizer nada agora. Ele interrompeu suavemente. Sei que ainda tem dúvidas, que tudo aconteceu rápido demais. Só quero que saiba que, quando digo que estamos juntos nisto, é exatamente o que quero dizer. Luísa o encarou, procurando nos olhos dele qualquer sinal de falsidade, qualquer indício de manipulação. Não encontrou nada além de sinceridade e algo mais, algo profundo e verdadeiro que fez seu coração disparar. Estou assustada, admitiu finalmente, não apenas com tudo o que está acontecendo, mas com o que estou sentindo por você. É como se em poucos dias você tivesse virado meu mundo de cabeça para baixo. Rafael sorriu levemente. Sei exatamente como se sente. Eu, que sempre tive tudo sob controle, que planejava cada passo com precisão matemática, de repente me vejo completamente perdido e achando maravilhoso. Ele se inclinou, tocando o rosto dela com suavidade. E quanto ao petróleo, podemos decidir juntos. Podemos manter o segredo por enquanto, até que a situação com Tavares se resolva completamente. Depois, analisamos nossas opções com calma. E se decidirmos ignorar completamente? Continuar como uma fazenda e nada mais? Então é isso que faremos, Rafael respondeu simplesmente. Luísa o encarou, surpresa com a facilidade da resposta. Mesmo sabendo que poderia ganhar milhões? Rafael riu. Luísa, já tenho mais dinheiro do que poderia gastar em uma vida. O que não tinha, o que nunca tive realmente, era alguém com quem compartilhar algo significativo. Alguém que me desafiasse, que me fizesse querer ser melhor. Ela não resistiu mais. Inclinando-se para a frente, Luísa capturou os lábios de Rafael em um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Era entrega, era aceitação, era o início de algo novo e assustadoramente poderoso. Quando se separaram, ofegantes, Rafael a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isso significa que estamos juntos nessa loucura? Perguntou, um sorriso iluminando seu rosto geralmente sério. Estamos, Luísa confirmou, surpreendendo-se com a certeza em sua própria voz. Deus me ajude, mas estamos. Nas semanas que se seguiram, uma nova normalidade começou a se estabelecer na fazenda Boa Vista. A investigação contra Tavares prosseguia, revelando ramificações cada vez mais amplas de corrupção. O coronel estava sob prisão preventiva e suas propriedades, incluindo a fazenda vizinha, haviam sido parcialmente bloqueadas pela justiça. Rafael e Luísa trabalhavam juntos na reestruturação da fazenda. Como prometido, nenhum funcionário antigo foi demitido. Ao contrário, Rafael implementou um programa de treinamento e capacitação, preparando-os para as novas tecnologias que gradualmente introduzia. Joaquim, recuperado do ataque, tornou-se uma espécie de consultor sênior, compartilhando seu conhecimento tradicional com os jovens agrônomos contratados por Rafael. Era uma fusão entre o antigo e o novo, entre tradição e modernidade, que surpreendentemente funcionava. A notícia sobre o petróleo permaneceu em segredo, guardada apenas pelos três, Rafael, Luísa e Antônio. Decidiram esperar que a poeira baixasse completamente antes de tomar qualquer decisão a respeito. Um mês após o confronto com os homens de Tavares, na noite em que oficialmente vencia o prazo para que os Mendonça deixassem a Casa Grande, Rafael surpreendeu Luísa com um jantar especial na varanda. Maria havia preparado todos os pratos favoritos dela, e a mesa estava decorada com flores colhidas dos jardins da fazenda. "O que estamos celebrando?" Luísa perguntou, genuinamente surpresa. Com toda a agitação das últimas semanas, mal haviam tido tempo para momentos como aquele. "Várias coisas", Rafael respondeu, servindo vinho em 2 taças. "O fim do prazo de desocupação, para começar", Luísa sorriu. "Irônico, não? O prazo que você mesmo estabeleceu." "Um homem diferente estabeleceu esse prazo", Rafael corrigiu, olhando-a com intensidade. "Um homem que ainda não tinha conhecido o verdadeiro valor desta fazenda, que não tinha conhecido você de verdade." O jantar transcorreu em uma atmosfera relaxada, com conversas leves e risos, algo raro nos últimos tempos. Quando terminaram a sobremesa,
Rafael sugeriu um passeio até o açude. A lua cheia iluminava o caminho, tornando lanternas desnecessárias. Caminhavam de mãos dadas, em um silêncio confortável, quando chegaram à margem do açude. A lua se refletia na água tranquila, criando um cenário quase mágico. Lembra da primeira vez que me trouxe aqui? Rafael perguntou, parando para admirar a vista. Claro. Foi no seu segundo dia na fazenda, quando ainda tentávamos nos matar com olhares. Rafael riu. Você estava tão determinada a me odiar. E você estava tão determinado a me domar, Luísa rebateu, mas sem rancor. Agora podiam rir daqueles primeiros dias turbulentos. Que tolice a minha, Rafael admitiu, puxando-a para mais perto, como se alguém pudesse domar o vento ou o fogo. Luísa sentiu o coração acelerar com a proximidade dele, com o calor que emanava de seu corpo forte. Acho que ambos aprendemos algumas lições nestes últimos meses. Sem dúvida, Rafael concordou, a voz baixando para um tom mais íntimo. Aprendi que, às vezes, o que parece um simples negócio pode se transformar na coisa mais importante da sua vida. Aprendi que há lugares no mundo onde o tempo corre diferente, onde as conexões são mais profundas, mais verdadeiras. Seus olhos verdes brilhavam sob a luz da lua, hipnotizantes. Aprendi que é possível se apaixonar perdidamente em questão de dias, quando encontramos alguém que desafia tudo o que pensávamos saber sobre nós mesmos. Luísa sentiu a respiração falhar. Rafael. Ele levou um dedo aos lábios dela, silenciando-a suavemente. Deixe-me terminar, por favor, porque o que tenho para dizer é importante. Afastando-se um passo, Rafael enfiou a mão no bolso e retirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Luísa praticamente parou. Sei que é cedo, ele continuou, a voz ligeiramente trêmula, traindo seu nervosismo. Sei que conheci você há apenas 2 meses, que ainda estamos aprendendo um sobre o outro, que há 1000 razões para esperar, para ter cautela. Abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma pedra verde que brilhava sob a luz da lua. Mas também sei que nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida. Sei que quero construir um futuro ao seu lado, Luísa. Um futuro onde Boa Vista prospere, onde possamos criar uma família, onde possamos envelhecer juntos, vendo os frutos do nosso trabalho florescerem. Ajoelhou-se na margem do açude, olhando para cima com uma vulnerabilidade que Luísa jamais imaginara ver em Rafael Dantas. Luísa Mendonça, você me daria a honra de se tornar minha esposa? O tempo pareceu congelar. Luísa olhava para o homem ajoelhado à sua frente, mal acreditando no que ouvia. Há 2 meses, ele era seu inimigo declarado, o homem que tomara sua fazenda, que ameaçara sua família e seu modo de vida. Agora, estava ajoelhado, oferecendo-lhe não apenas seu coração, mas um futuro conjunto, uma parceria em todos os sentidos. É loucura, não é? Ela sussurrou, lágrimas formando-se em seus olhos. Tudo isso, tão rápido, tão intenso. Rafael sorriu, sem se levantar, completamente louco. E ainda assim, nunca me senti tão são em toda a minha vida. Luísa respirou fundo, deixando que seu coração falasse mais alto que a razão pela primeira vez. Sim, respondeu, a voz firme apesar das lágrimas. Sim, Rafael, eu me caso com você. Ele se levantou em um movimento rápido, capturando-a em seus braços e girando-a no ar. Quando finalmente a colocou no chão, deslizou o anel em seu dedo com mãos ligeiramente trêmulas. Perfeito, murmurou, admirando como a pedra verde combinava com os olhos dela. Como soube meu tamanho de anel? Luísa perguntou, admirando a joia. Rafael sorriu misteriosamente. Maria. Ela encontrou um anel antigo seu e o emprestou para mim por um dia. Maria sabia, e não me contou nada. Ela pode ser muito discreta quando quer, Rafael riu. E acredite, ela me fez passar por um verdadeiro interrogatório antes de concordar em ajudar. Precisei convencê-la de que minhas intenções eram genuinamente honrosas. Luísa imaginou a cena, o poderoso Rafael Dantas sendo sabatinado pela governanta idosa, e não conseguiu conter o riso. Aposto que foi a negociação mais difícil da sua vida. Sem dúvida, ele concordou, puxando-a para mais perto. Mas valeu completamente a pena.
sob a lua cheia do sertão, selarão o compromisso com um beijo que prometia um futuro tão vasto quanto aquele céu estrelado acima deles. De volta à casa grande, foram recebidos por Maria, Antônio e vários funcionários que esperavam ansiosamente por notícias. Ao verem os rostos radiantes e o anel no dedo de Luísa, irromperam em aplausos e congratulações. Já estava na hora, comentou Joaquim, o velho capataz, com um sorriso sábio. Desde o primeiro dia, quando vocês brigavam como gato e cachorro, eu disse para Maria, aqueles dois vão acabar casando. Não foi, Maria? A governanta assentiu, enxugando lágrimas discretas. Foi sim, e eu respondi, se não se matarem antes. Entre risos e abraços, champanhe foi aberto e um brinde improvisado surgiu. Antônio, visivelmente emocionado, levantou sua taça. A minha filha, que sempre foi mais forte e mais sábia que eu, declarou, a voz trêmula. E a Rafael, que veio como um furacão para mudar nossas vidas, mas acabou sendo exatamente o que esta família e esta fazenda precisavam. Rafael, com o braço ao redor da cintura de Luísa, ergueu sua própria taça, a Boa Vista, que me ensinou o verdadeiro significado de lar. E a todos vocês, que são mais que funcionários, são família. A celebração continuou noite adentro, com música, dança e histórias compartilhadas. Era como se a fazenda inteira respirasse aliviada, como se as sombras dos últimos meses finalmente se dissipassem. Mais tarde, quando a maioria já havia se recolhido, Rafael e Luísa permaneceram na varanda, observando o céu estrelado, perdidos em planos e sonhos para o futuro. Sabe o que é engraçado? Luísa comentou, aninhada nos braços dele. Quando você chegou, pensei que fosse o fim de tudo o que amava. E agora, olha para nós. Planejando um futuro juntos, falando em filhos e expansões da fazenda. Rafael beijou o topo de sua cabeça carinhosamente. A vida é cheia de reviravoltas inesperadas, mas esta acariciou o anel em seu dedo. É de longe a melhor reviravolta que poderia ter acontecido. E quanto ao petróleo? Luísa perguntou, voltando ao assunto que haviam cuidadosamente evitado nas últimas semanas. O que faremos a respeito? Rafael ficou pensativo por um momento. Tenho pensado sobre isso e acho que temos algumas opções. Explicou que poderiam ignorar completamente a descoberta, continuando como uma fazenda tradicional. Ou poderiam fazer uma exploração limitada, controlada diretamente por eles, sem envolver grandes petroleiras. Ou ainda, poderiam denunciar a descoberta oficialmente e negociar os melhores termos possíveis com o governo e empresas interessadas. Cada caminho tem seus prós e contras, concluiu. Mas qualquer que seja nossa decisão, será tomada juntos, pensando no bem-estar das pessoas que dependem desta terra. Luísa assentiu, apreciando a forma como ele dizia nossa decisão, como se a fazenda fosse verdadeiramente um empreendimento conjunto, apesar da escritura estar em nome dele. Acho que podemos esperar um pouco mais, decidiu. Deixar que a situação com Tavares se resolva completamente. Focar no casamento e nos planos imediatos para a fazenda. Depois, com calma, pesquisamos todas as opções. Parece perfeito para mim. Rafael concordou. Não há pressa. O petróleo ficou lá por milhões de anos. Pode esperar mais alguns meses. Selaram o acordo com um beijo suave, que logo se aprofundou, carregado de promessas para a noite que se seguiria e para todas as noites futuras que compartilhariam. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de atividades. O casamento foi marcado para outubro, quando o clima do sertão seria mais ameno. A fazenda continuou sua transformação gradual, mesclando tradição e modernidade de uma forma que surpreendia positivamente até os mais céticos. A investigação contra Tavares resultou em múltiplas acusações de corrupção, crimes ambientais e até mesmo tentativa de homicídio, no caso do ataque a Joaquim. O coronel permanecia preso preventivamente e suas propriedades estavam sob intervenção judicial. Em uma reviravolta irônica do destino, Rafael conseguiu adquirir parte das terras de Tavares em um leilão judicial, precisamente a área que fazia divisa com Boa Vista, incluindo o ponto do rio que o coronel tanto cobiçara pelo acesso à água.
Quando o grande dia finalmente chegou, a fazenda Boa Vista estava irreconhecível. Os jardins haviam sido completamente renovados, a casa grande restaurada com cuidado para preservar suas características históricas, e uma grande tenda branca montada próxima ao açude, onde a cerimônia seria realizada. Convidados de todo o país, amigos e familiares de Rafael, associados de negócios, políticos e até mesmo algumas celebridades, misturavam-se aos moradores locais e funcionários da fazenda, criando um contraste fascinante de mundos. No antigo quarto de sua mãe, transformado em um espaço para a noiva se preparar, Luísa ajustava o vestido de renda delicada. Havia optado por algo simples, elegante, que refletia sua personalidade sem extravagâncias desnecessárias. Maria entrou, trazendo o buquê de flores silvestres da região, especialmente colhidas para o evento. "Está linda, minha menina", comentou, emocionada. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Luísa sorriu, sentindo uma pontada de saudade misturada à felicidade do momento. "Acha mesmo, Maria? Às vezes me pergunto o que ela pensaria de tudo isso, de eu me casando com o homem que comprou nossa fazenda em um jogo de cartas." A governanta riu suavemente. "Sua mãe sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. E olha só que história a sua. O vilão que virou herói, o inimigo que virou amor da sua vida." Uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Era Antônio, impecável em seu terno escuro. "Posso entrar?" perguntou timidamente. Maria saiu discretamente, deixando pai e filha a sós. "Você está deslumbrante", Antônio comentou, visivelmente emocionado. "E eu sou o homem mais sortudo do mundo por poder levar minha filha ao altar, apesar de tudo o que fiz." Luísa aproximou-se, ajustando a gravata do pai com carinho. Os últimos meses haviam sido de reconciliação lenta entre eles. O perdão não viera facilmente, mas o amor nunca deixara de existir. "Todos cometemos erros, pai", disse suavemente. "Alguns maiores que outros, mas família é sobre isso, não é? Sobre perdoar, recomeçar, estar presente nos momentos que importam." Antônio assentiu, incapaz de falar por alguns instantes. "Tenho algo para você", disse finalmente, retirando uma pequena caixa do bolso. Era de sua mãe. Ela gostaria que você usasse hoje. Dentro da caixa estava um delicado colar de pérolas, simples e elegante, que Luísa lembrava de ver sua mãe usando em ocasiões especiais. "É perfeito", murmurou, enquanto o pai ajudava a colocá-lo em seu pescoço. "Obrigada." No jardim, os convidados aguardavam sob a tenda decorada com flores do sertão e luzes delicadas. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que pareciam uma bênção especial para o casal. Rafael esperava no altar improvisado, mais nervoso do que jamais estivera em qualquer negociação milionária. Ao seu lado, Marcos, seu gerente de projetos que se tornara amigo ao longo dos meses, sorria de forma encorajadora. Quando a música começou e todos se levantaram, Rafael sentiu o coração praticamente parar. Luísa caminhava pelo corredor de flores, conduzida por Antônio, radiante em sua simplicidade elegante. Para Rafael, nunca estivera mais linda. A cerimônia foi breve, mas emocionante. Trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, prometendo parceria, respeito e amor. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, o aplauso que se seguiu parecia vir não apenas dos convidados, mas da própria terra que os havia unido. A festa que se seguiu foi um evento à altura da ocasião, sofisticada mas acolhedora, refletindo a fusão perfeita dos mundos de Rafael e Luísa. Música ao vivo, comida regional preparada com técnicas modernas, vinhos importados servidos em copos de cristal. Quando o casal abriu a pista de dança com uma valsa suave, os convidados observavam maravilhados a química evidente entre eles, o modo como seus corpos pareciam perfeitamente sincronizados, como se tivessem dançado juntos a vida toda. "Feliz?" Rafael perguntou, conduzindo-a com elegância pelo salão improvisado. "Mais do que imaginei ser possível", Luísa respondeu, os olhos brilhantes de emoção. "E você?" "Estou exatamente onde deveria estar", ele respondeu simplesmente.
com a mulher que transformou minha vida na terra que se tornou nosso lar. A noite avançou com brindes emocionados, conversas animadas e dança sob as estrelas. Quando finalmente os últimos convidados se retiraram, Rafael conduziu Luísa não para a casa grande, mas para uma surpresa que mantivera em segredo. Próximo ao açude, distante o suficiente para garantir privacidade, mas ainda dentro da propriedade, ele havia construído uma pequena cabana de luxo. Rústica por fora, sofisticada por dentro, era o refúgio perfeito para a noite de núpcias e para futuros momentos de intimidade. Quando fez isso? Luísa perguntou, maravilhada ao entrar e encontrar o espaço iluminado por velas, decorado com flores e com uma garrafa de champanhe esperando em um balde de gelo. Nos últimos meses, sempre que você estava ocupada com outros preparativos, Rafael respondeu, orgulhoso da surpresa bem-sucedida. Queria que tivéssemos um lugar só nosso, onde pudéssemos escapar quando a casa grande ficasse agitada demais. Luísa explorou o espaço, encantada com os detalhes cuidadosamente pensados, desde a cama king size coberta com lençóis de algodão egípcio até a banheira com vista para o açude, posicionada estrategicamente para aproveitar o nascer do sol. É perfeito, declarou, voltando para os braços do agora marido, assim como tudo sobre este dia, sobre nós. Rafael a puxou para mais perto, as mãos acariciando suavemente suas costas através do tecido delicado do vestido de noiva. Sabe o que é mais incrível? Que isto é apenas o começo. Temos toda uma vida pela frente, Luísa. Uma vida para construir algo extraordinário juntos. Uma vida inteira, ela repetiu, saboreando as palavras. Nunca imaginei dizer isso, mas mal posso esperar para ver o que o Sr. Rafael Dantas fará com a Fazenda Boa Vista nos próximos 50 anos. Rafael sorriu, começando a desabotoar delicadamente o vestido dela. Não é o que eu farei com a fazenda, senhora Dantas. É o que nós faremos juntos. E enquanto o luar do sertão derramava sua luz prateada sobre a cabana, eles se entregaram um ao outro completamente, selando não apenas seu casamento, mas uma parceria que transformaria para sempre suas vidas e o destino daquela terra que ambos haviam aprendido a amar. 3 anos depois, a Fazenda Boa Vista era praticamente irreconhecível, mas não da forma que Luísa inicialmente temera. Havia se tornado um modelo de agronegócio sustentável, combinando práticas tradicionais com tecnologia de ponta. A produção triplicara, mas sem os custos ambientais ou sociais que normalmente acompanhavam tal crescimento. Rafael e Luísa haviam decidido manter em segredo a descoberta do petróleo, optando por focar no desenvolvimento agrícola da fazenda. Em vez disso, investiram em energia solar e eólica, tornando a propriedade quase completamente autossuficiente energeticamente. A casa grande agora abrigava não apenas o casal, mas também sua filha de 1 ano, Aurora, nome escolhido para simbolizar o novo começo que seu amor representara. Maria, já idosa mas ainda ativa, mimava a menina como se fosse sua própria neta. Na varanda, contemplando o pôr do sol, enquanto Aurora brincava no tapete entre eles, Rafael e Luísa refletiam sobre a extraordinária jornada que haviam percorrido. Se alguém me dissesse, naquele primeiro dia em que você chegou de helicóptero, que estaríamos aqui assim agora, Luísa comentou, eu teria rido na cara dessa pessoa. Rafael sorriu, observando sua filha com adoração. Aurora tinha os olhos verdes do pai e os cabelos escuros da mãe, a combinação perfeita de ambos. A vida tem um senso de humor peculiar, não acha? Às vezes, nossos maiores desafios se tornam nossas maiores bênçãos. Luísa assentiu, tomando um gole de seu chá. Como está o Coronel Tavares? Soube alguma coisa recentemente? Ainda cumprindo pena, Rafael respondeu, mas ouvi que está colaborando com as investigações, delatando outros envolvidos nos esquemas de corrupção. Talvez consiga alguma redução de pena. E sua fazenda, parcialmente transformada em reserva ambiental pelo governo, parcialmente adquirida por cooperativas de pequenos produtores. Um fim poético para um império construído sobre exploração e corrupção. Aurora soltou uma gargalhada cristalina, atraindo a atenção dos pais. Brincava com um pequeno cavalo de pelúcia, presente de Joaquim,
que agora desfrutava de uma aposentadoria tranquila em uma casa confortável na propriedade. Ela vai crescer amando esta terra tanto quanto nós, Luísa comentou, o coração transbordando de felicidade. E um dia, tudo isso será dela, Rafael concordou. Não apenas a terra, os equipamentos, as estruturas, mas os valores que construímos aqui. O respeito pelas pessoas, pela natureza, pelas tradições. Luísa apoiou a cabeça no ombro do marido, sentindo-se plena como jamais imaginara ser possível. Quem diria que aquele empresário arrogante de São Paulo tinha tanta sabedoria escondida? Rafael riu, abraçando-a mais forte. E quem diria que a indomável amazona do sertão se renderia tão completamente? Não me rendi, Luísa corrigiu com um sorriso. Escolhi. Há uma diferença fundamental. E foi a melhor escolha que alguém já fez por mim, Rafael respondeu, beijando-a suavemente. Aurora engatinhou até eles, querendo participar do momento de carinho. Rafael a pegou no colo e os três permaneceram assim, abraçados, enquanto o sol desaparecia no horizonte, dando lugar a um céu estrelado, que parecia abençoar aquela família improvável, nascida de um encontro turbulento, de uma guerra silenciosa que se transformara no mais profundo amor. No fim, Rafael murmurou, repetindo as palavras que trocaram anos atrás naquela mesma varanda. Você não foi domada. Fui eu quem me rendi. E Luísa, com o coração cheio de gratidão pelo caminho percorrido, respondeu como naquele dia distante. E foi nessa rendição que eu finalmente encontrei liberdade. Porque, no final, ambos haviam descoberto a mais profunda verdade sobre o amor verdadeiro, que não se tratava de dominação ou submissão, de vitória ou derrota, mas de encontrar alguém com quem pudessem ser completamente livres, completamente eles mesmos, enquanto construíam juntos algo maior que a soma de suas partes individuais. E ali, sob o céu estrelado do sertão brasileiro, a Fazenda Boa Vista não era mais apenas um pedaço de terra disputado por ambições conflitantes, mas o lar de uma família, o testemunho vivo de que mesmo os começos mais improváveis podem levar aos destinos mais perfeitos.